Olá, meus caros. Vamos conversar hoje um pouquinho a respeito de um assunto diferente, que é a questão dos descontos da pensão alimentícia. Quando eu falo que é diferente, assim, talvez você até já viva essa situação aí na empresa, já tenha essa realidade, mas a gente tem vivido um momento um pouco diferente. Deixa eu explicar por quê. Até não muito tempo atrás, as separações e os divórcios, eles necessariamente sempre aconteciam através da mediação do Poder Judiciário. Então o casal procurava a justiça, às vezes até juntos, né, o mesmo advogado, ou separadamente, enfim, não necessariamente precisava haver uma briga, mas em qualquer hipótese que o casal quisesse se separar ou se divorciar, eles precisavam ir até um juiz. E o juiz, na sentença de divórcio, fixava, eventualmente, quando devido, o pagamento de uma pensão alimentícia de um cônjuge para o outro. Quando era fixada essa obrigação do pagamento da pensão alimentícia, esse próprio juiz mandava um ofício para a empresa onde o cônjuge que tem que pagar a pensão trabalha, determinando que se proceda o desconto. Então, a tua empresa aí, por exemplo, recebia um ofício do juiz dizendo, olha, desconta X valor, X% da remuneração bruta ou líquida de tal funcionário. Você que é cliente da Sevilha pegava essa ordem, esse ofício do juiz, mandava aqui para nós, e nós procedíamos o desconto de acordo com essa ordem, de forma que todo mês aquele trabalhador recebia parte da remuneração dele e outra parte era enviada para depósito na conta bancária do cônjuge beneficiário da pensão alimentícia. Nesse formato, que é o formato que existia já há mais tempo, sempre tinha a ordem de um juiz. De um tempo para cá, as separações e os divórcios passaram a poder acontecer, determinadas situações acontecem através de escritura pública de divórcio e de separação. Então o casal, ao invés de procurar um juiz, se eles estão em condições, vão a um cartório civil, provavelmente o mesmo cartório onde eles se casaram, e lá eles fazem um acordo que se converte numa escritura pública de divórcio ou de separação. Essa escritura pública também, em algumas situações, fixa o pagamento de uma pensão alimentícia. E aí o casal sai do cartório com aquela escritura pública fixando o pagamento de uma pensão alimentícia. O que tem acontecido, e essa é a novidade sobre pensão alimentícia que eu quero conversar com vocês, é que aparece de vez em quando aí na tua empresa um trabalhador com uma escritura pública, não com uma ordem judicial, mas uma escritura pública de separação, na qual está determinado o pagamento de uma pensão alimentícia, e aí você pega essa escritura pública, manda para a gente aqui na Sevilha, você que faz folha conosco, para que a gente proceda ao desconto da pensão alimentícia daquele trabalhador. Qual é o problema em relação a isso, ou qual é a preocupação em relação a isso? A CLT e o Tribunal Regional do Trabalho têm determinado repetidas vezes que você não pode descontar nada do trabalhador. Se a legislação não determinar o desconto, como por exemplo é o caso do imposto de renda, do INSS, da contribuição sindical, que a gente desconta do trabalhador porque a lei manda descontar, ou em casos de previsão contratual, por exemplo, no contrato de trabalho, às vezes tem a previsão contratual do desconto de danos e prejuízos que o trabalhador criou na empresa. E aí você pode descontar porque ele já autorizou previamente, ou por ordem judicial, é o caso da pensão alimentícia, que depende de ordem judicial. A escritura pública é um documento que tem força, o cartório, é claro, tem fé pública, mas isso tem sido questionado. Existem alguns casos em que o trabalhador, depois que você procede o desconto só com base na escritura pública, vai à Justiça do Trabalho dizer que a empresa não devia ter feito aquele desconto. Então qual é a nossa recomendação para que você não tenha problema? Quando um trabalhador chegar até você com a escritura pública de divórcio e disser, olha, está aqui a escritura, tem que proceder o desconto da pensão alimentícia, você tem que instruir esse trabalhador, olha, vá procurar o seu advogado. Se você não tem um advogado, procura a Defensoria Pública para que o advogado peça a um juiz, para que o juiz, com base nessa escritura, expeça um ofício aqui para a nossa empresa, determinando o desconto daquela pensão alimentícia. E aí você manda o ofício do juiz para a gente e nós colocamos isso na tua folha de pagamento, entendeu? É uma medida de segurança importante para evitar que você tenha depois questionamentos na Justiça do Trabalho em virtude do desconto daqueles valores de pensão alimentícia, tá bom? Seja cuidadoso. Tenho só que dar um agradecimento aqui. Quem me ajudou a responder essa questão foi o meu grande amigo, Dr. Eduardo Pastore, que é advogado trabalhista muito competente, para quem eu pedi auxílio e ele é que me orientou também em relação a isso. Eduardo, obrigado, viu, pela grande força que você deu. Um abraço para todos.
Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.